sejam bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Encontro, exibido pela TVB Band Litoral. E é muito bom ter a companhia de vocês aqui com a gente hoje, porque o assunto de hoje é muito legal. A gente vai falar sobre moda sustentável com a empresária Alícia Alonso, que já está aqui com a gente. Alícia, seja bem-vinda! Obrigada pelo convite, viu? Um prazer. Imagina, uma honra ter você aqui, viu? Eu quero já começar fazendo uma pergunta que é um trocadilho. Moda e sustentabilidade combinam? Combinam, tem tudo a ver, né? A moda, ela deveria desde o início, na realidade, no início, né, dos tempos, ela era sustentável, né? Os homens se vestiam de pano de saco. Olha, é verdade. Que é mais sustentável do que isso, e possuíam pouquíssimas peças. E começou a se distinguir pelos altos poderes, né? Quem tinha bastante condição financeira começou a se tecer com linhos finos, mas era linho, e o linho também é sustentável. Só que com o passar do tempo, assim como toda a natureza, né, as coisas foram tomando uma proporção ruim, foi tomando um lado ruim e deixou de ser sustentável. Mas moda e sustentabilidade tem tudo a ver. Porque acho que vai desequilibrando de alguma forma, né, Alícia? E aí a busca agora, acredito que seja essa, né? O equilíbrio novamente. Voltar, né? Voltar ao princípio, voltar ao início de tudo. E isso tem acontecido, né? A gente tem percebido em todos os quesitos. Você percebe que a alimentação tem se tornado mais saudável, existe uma onda toda, uma cultura toda voltada para as coisas mais saudáveis, né? Mais de bem com a natureza. Exatamente, as pessoas elas têm buscado mais, né? Esse contato com a natureza, se preocupado mais também com a ética das empresas das quais elas consomem. Você acredita que isso seja um traço da personalidade do ser humano que de repente esteja menos egoísta? Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que o ser humano foi se perdendo ao longo do caminho, perdendo, deixando de lado o ser, né? Pro ter. Mas com tudo que tem acontecido, se tem tornado as pessoas mais pensando mais dentro de si, né? Pensando, analisando mais o mundo e deixando de olhar só para o próprio umbigo, porque a gente precisa olhar para um todo, né? No seu caso, o que te motivou quando você criou? Você tem uma empresa de moda sustentável, né? A gente vai falar sobre ela, mas eu quero começar falando de você. O que te motivou a ingressar para esse segmento? Então, não foi algo pensado, não foi algo proposital. Eu queria trabalhar nesse nicho, porque foi algo que eu sempre gostei muito, eu sempre mandei fazer as minhas roupas, eu nunca fui com o impulso da moda, nunca gostei daquilo que estava em alta, que todo mundo tinha, eu queria sempre algo diferente, diferenciado, e na busca de trabalhar com isso, eu encontrei um nicho de moda sustentável, isso há alguns anos atrás, há uns 3, 4 anos mais ou menos atrás, e estudando o que seria isso, eu me apaixonei e falei, se for para trabalhar somente com roupa, eu não vou trabalhar, porque loja de roupa feminina tem trilhões de opções para todos os bolsos e gostos, né? Eu falei, eu quero fazer algo diferente, algo que vai perdurar. E apesar de, na época, ninguém acreditar, ninguém saber, ninguém entender, era algo muito claro de que seria o futuro. Não teria outro jeito. Todos vão entrar nesse caminho. Não vai ter outra saída. Você já começou no segmento aqui na região da Baixada Santista ou não? Sim, eu já comecei em Santos, já comecei no segmento de moda sustentável. E foi fácil para você esse começo? E queria que você comparasse também com os dias atuais. O que mudou desse começo em relação a você buscar matéria-prima, mão de obra especializada, para os dias de hoje? Então, o começo foi bem difícil, ninguém sabia do que se tratava, tecido ecológico, tecido sustentável, matéria-prima, fornecedor. O começo foi muito, muito difícil. E eu entendo que os tempos de hoje, essa pandemia, essa realidade que nós estamos vivendo, a tecnologia avançou em 3 meses, o que talvez demorasse 10 anos. Então, foi antecipado um pouco
esse foco, né? Na moda sustentável, no tecido ecológico, no tecido antiviral, né? Porque hoje em dia, quando que você ia imaginar 4 meses atrás que existia um tecido antiviral? É verdade. Antimicrobiano, né? É demais, né? Antimicrobiano. Um tecido que envelopa o vírus ao entrar em contato com você, te protegendo. Então, a tecnologia, o ser humano foi obrigado a avançar os estudos e correr com essa tecnologia porque o mundo necessitava. Você acredita que a pandemia tem contribuído com a ecologia? Ou o contrário? Porque eu penso que seja uma via de mão dupla também, né? Ao mesmo tempo que a gente percebe que as pessoas estão consumindo mais plástico, né? Porque estão consumindo mais delivery, né? De certa forma, a gente nota também que tem rios que estão sendo despoluídos. Qual é a sua visão sobre isso? Eu vejo que no começo, sim, foi utilizado mais plásticos, porque as pessoas todos, né? Estavam meio perdidos do que fazer, como fazer. Mas passou um mês, mais ou menos, já comecei a ver mobilizações de pessoas que estavam pedindo delivery, entregar a sua própria térmica, o seu próprio pote para trazer. Então, eu comecei a ver bastante mobilização para que essa situação fosse também resolvida, né? Então, realmente é uma via de mão dupla. Eu acho que a pandemia veio trazer essa conscientização, porque nós chegamos no caos, e no caos veio essa pandemia, e essa pandemia fez com que até quem não olhava para a ecologia, para o mundo, para a sustentabilidade, passou a olhar e ter um entendimento. Então, aquilo que de repente uma pessoa fosse ter filhos, netos, e não fosse nunca olhar esse lado da natureza, começou a olhar em questão de 4 meses. Em relação... perdão, você ia continuar? Bom, então foi bom. Foi positivo. O saldo foi positivo. Em relação à tua empresa especificamente, houve alguma mudança nessa fase? Eu entendi que sim. Mudou porque nós conseguimos mais clientes, né? Eu entendo que as pessoas começaram a procurar mais, as pessoas começaram a perguntar mais, dúvidas foram sanadas e eu comecei até um saldo positivo, porque eu não preciso, porque assim, o tecido para nós adquirirmos é sempre em grande quantidade, né? E o pequeno empreendedor não dispõe de comprar uma grande quantidade, eu não posso ter um tecido só, né? Eu preciso ter uns 3, 4, então acaba sendo muito dispendioso, uma vez que eu faço pequenas produções, até por conta do conceito. E com essa pandemia, eu consegui aproveitar os excedentes, o que sobrou, né, dessas minhas pequenas produções. Então, para mim, de qualquer forma, a pandemia foi um saldo positivo em todos os parâmetros, né? Porque eu consegui pessoas olhando melhor para a marca, entendendo um pouco mais, perguntando. E para mim, infelizmente ou felizmente, né, do ser humano, o saldo para mim foi só positivo. Agora, você acha que o home office, enfim, as pessoas estarem mais em casa, né, de quarentena muitas vezes, isso já influenciou na moda, na maneira das pessoas de escolherem roupa ou não? Influenciou. Não só por causa da pandemia, do home office, mas por conta da moda em si, né? A moda, eles veem lá na frente, né? O que o ser humano vai precisar. É verdade. Então, foi lançada essa moda comfort, uma moda mais confortável, mais gostosa, e eu acho que isso vai ser levado, né? Eu acho que pessoas que não usavam começaram a usar e não tem como você não gostar daquilo que é confortável, né? É verdade. Então, de alguma forma, isso vai entrar no estilo de muita gente. É difícil associar, Alicia, sustentabilidade, conforto e estilo, que é o que as pessoas estão procurando, então, pela sua resposta. Não é difícil associar. Eu acho que estilo é estilo. Você tem o seu, eu tenho o meu, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga e estávamos falando sobre
tipo de corpos femininos, o que caía bem, o que gostava, o que não gostava. E eu finalizei justamente dizendo isso, que não adianta nós termos estudado algo que o professor explica que é o correto, né? Porque a pessoa tem o estilo dela e isso não vai mudar. Eu vou dar um exemplo meu. Sim. Eu amo saruel, né? Que é aquela calça bem larga. E eu uso saruel há 12 anos. Não tinha ainda saruel no Brasil. Eu fiz uma viagem e vi e me apaixonei e uso há 12 anos. Todo mundo falava, nossa, parece que tá de fralda. Mas eu gostava, eu não vim com a moda, né? Eu acabei trazendo, eu gostava. E não adianta alguém falar que é feio, que parece fralda, porque eu gosto, é o meu estilo. Então isso não tem como a gente mudar ou inserir, né? Você vê muitas pessoas perdidas no modo de se vestir, muitas vezes porque ela não encontrou o seu estilo, mas não que ela não tenha, ela tem um estilo próprio. Alicia, tem algum produto que você tenha criado nessa fase da quarentena, devido à quarentena, devido à pandemia ou não? Tem, eu tenho alguns desenhos e tenho uma peça pronta. Ela tá perto? Tá. A peça ou o desenho? Eu tenho os dois. O que você quiser mostrar. A peça, ela tá desenhada, não sei se conseguem ver por conta da claridade. Eu consigo ver bem, que lindo. Mas é uma calça jogger, né? Aqui tem o mostruário do tecido. Sim. Uma blusa mais larguinha. E esse tecido, ele é utilizado 50% a menos de água. Olha que maravilha. Por conta da lavagem, né? Da falta de água na lavagem, que dá esse efeito que parece o tie-dye. E o que eu achei sensacional é que você já colocou no croquis a máscara. A máscara, a gente vai fazer a máscara junto, né? Pra combinar. Quer pegar a blusa? Eu vou mostrar a blusa para vocês. Enquanto isso, tem esse, é um tecido super confortável. Olha que lindo. E ao mesmo tempo elegante. A pessoa vai poder usar com tênis ou com salto, né? Eu não sei se essa blusa vocês vão conseguir ver. É porque tá muito pertinho a câmera, né? Mas a gente consegue ver o tipo do tecido. Aqui, Aline. Ó. A Aline vai mostrar. Muito linda. A máscara combinando. Verdade. É reciclado esse? Muito lindo. Então, não sei se vocês conseguem ver, ele é todo chamiscadinho, ele é de papel reciclado. Olha que demais, né? Que criatividade. Eu vou querer ver depois mais peças suas, mais ideias suas, mas eu vou chamar um intervalo rapidinho. Você me espera voltar? Lógico. Então você também não sai daí que eu vou pro intervalo e volto no minuto. Voltamos com o programa Ponto de Encontro, hoje com a Alicia Alonso falando sobre moda sustentável. Alicia, deixa eu te perguntar, moda sustentável e moda ecológica são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Qual a diferença? A moda ecológica, a Alon, ela é uma moda ecológica. Por quê? Porque todo nela busca essa parte da sustentabilidade. Moda sustentável é quando uma empresa pega um ramo da sustentabilidade. Por exemplo, a Renner. Ela tem roupas normais, com tecidos tradicionais, né? Porém, ela tem uma parte que é o Renove. Ela tem uma ala que é de tecido sustentável. Então, um pedaço só. Ou então, a C&A, a Riachuelo, que está pegando suas roupas que não são vendidas e reformam e fazem outras peças. Então, que é a área de reaproveitamento. Então, tem vários segmentos para você ser sustentável. Ecológico é quando você pega o tecido ecológico, o botão ecológico e tudo que é produzido é ecológico. Então, a minha matéria-prima, a embalagem é ecológica, tudo que a gente confecciona é. Olha que legal, então toda a cadeia produtiva tem uma preocupação, né? Agora em relação, por exemplo, a serviço indireto. Então,
a gente sabe que infelizmente no Brasil ainda existe mão de obra escrava. Então você se preocupa se de repente o teu parceiro, ele é um parceiro que não pratica isso? Se de repente algum tecido utiliza uma forma de abate para extrair couro de algum tipo de animal, enfim. Não, sim. Todos os nossos fornecedores, são novos, primeiro que são fornecedores novos, né? Que já entraram no mercado com esse conceito e com esse entendimento, e tudo que é produzido de forma sustentável e ecológica. Eles se preocupam com a parte do tingimento, da diminuição e redução de água, com tudo. Agora, então, você falou em relação... A mão de obra, nós trabalhamos com a mão de obra local, né? E não trabalhamos com facções. Quando acontece isso, normalmente, são grandes fábricas, né? Grandes, que trabalham com vários maquinários e muita gente, porque precisa produzir muito. Não é o nosso caso. Nós produzimos 4, 5 peças, o máximo que nós produzimos são 10 peças que nós produzimos até hoje, foram 10 peças iguais, 2 de cada tamanho. Então, nós não precisamos de grande facção, né? Então, nós temos total controle sobre isso, somos nós que fazemos tudo, né? O contato com o fornecedor, a compra, o desenho, a ida até a modelista, a costureira. Então, nós temos total acesso e controle sobre isso. Agora, você falou sobre grandes empresas, né? Nesses casos dessas grandes indústrias de tecido, o que é feito com o tecido que sobra, né? Então, quer dizer, teve uma coleção, sobrou uma quantidade de tecido, essa coleção acabou. O que é feito com esse tecido? Então, grandes marcas já estão cedendo, né, à pressão do consumidor, estão colocando esses tecidos excedentes após passar 9 meses, 1 ano, eles colocam e vendem. E a gente compra. Eu tenho alguns tecidos, esse conjunto que eu mostrei para vocês, eu vou fazer de um tecido, que é um tweed, que ele é um reaproveito de uma grande marca, né? É uma linha da sustentabilidade. Mas existem empresas ainda, infelizmente, que incineram tudo e não vendem porque não querem outras marcas, pequenas marcas, fazendo algo com seu tecido que é exclusivo. Agora, quando a gente fala em incineração, isso pode ser um problema grave para o meio ambiente, né? Porque eu acredito que existam tecidos que sejam produzidos a partir do petróleo, por exemplo, né? Sim. Qual é o maior vilão? Agora eu vejo que estão se mobilizando mais, né, contra isso, mas vamos falar de 5, 10 anos atrás, o que eles faziam? Eles jogavam lá, picavam, jogavam em aterro sanitário e ficava lá jogado, incineravam. Hoje está bem menor a proporção disso, mas isso sempre houve, sempre aconteceu, né? E por isso que chegamos aonde nós chegamos, né? É verdade. Alicia, qual é o maior desafio de empreender nesse segmento que você trabalha? A falta de conhecimento do povo, né? O ser humano tem pouco conhecimento e perece por conta disso. Então, acho que a maior dificuldade são as pessoas não entenderem que o mal que fazem adquirindo uma peça que não é sustentável, né? Porque o ser humano, infelizmente, só consegue ver o hoje ou talvez o amanhã. Eles não pensam daqui 10 anos. Então, talvez não aconteça nada com os meus filhos. Meus filhos não tenham nada, mas os meus netos vão colher com certeza as inconstâncias, né? E as formas erradas que eu esteja produzindo ou consumindo. Esse é o conceito da sustentabilidade, né? Desculpa, não ouvi. Esse é o conceito da sustentabilidade, né? A gente utilizar o que a gente tem hoje, mas de maneira que as próximas gerações também consigam usar, né? Consigam usar, exatamente. Ô Alicia, em relação a agora essa fase, né, que a gente passou da pandemia, as máscaras de tecido foram também uma opção para você de produção? Sim, trabalhamos muito com máscaras, fizemos muitas máscaras e
as pessoas sentiram a diferença, viu? Do tecido, que é uma malha mais confortável, que dá para respirar melhor, do que as máscaras que estavam sendo vendidas. E ainda estou vendendo bastante máscara. Olha que legal, né? Sinal que as pessoas estão usando. Existe um perfil de público mais específico, ou seja, um gênero que te procura mais, uma faixa etária que te procure mais? Então, quando eu fiz o estudo de mercado, eu entendi que meu público era um público mais velho, né? De 30 a 60 anos. Mas, para minha surpresa, agora, esse tempo trabalhando, eu vou fazer... A Alon é muito bebê, né? Vai fazer 1 ano só. Mas nesse novo estudo foi percebido que são pessoas mais jovens, são pessoas de 24 a 40 anos. E para mim foi uma surpresa. Mas é verdade, porque essa nova geração, né, está muito mais antenada, né, está muito mais a favor do meio ambiente, em consumir coisas boas. Então é um pessoal mais jovem mesmo. Vem com um chip reprogramado, né, Alícia? Graças a Deus. É a geração Z, né, que estão chamando. Agora, as pessoas associam ainda uma mentalidade antiga de moda sustentável com cores neutras? Ou isso já mudou? Eu acho que já mudou, viu? Já mudou. Eu não, no começo sim, para todo mundo que eu falava, mas são tecidos grosseiros, são tecidos muito pastéis. Mas hoje não, hoje eu acho que o pessoal já está mais antenado relacionado a isso. Não entendem muito bem, mas já sabem que são tecidos bons e de todas as cores. E quando a gente fala em consciência sustentável, se a gente for classificar o brasileiro num ranking dessa consciência, a gente está no topo da lista, a gente está no fim da lista. Onde que a gente estaria classificado? O brasileiro tem essa consciência sustentável ou tem muito que caminhar ainda? Olha, eu acho que está no meio da lista, nem no topo nem abaixo, né? Mas está no meio. Tem bastante, sim, eu acho que todos nós temos bastante ainda que caminhar, que entender, mas já estamos bem avançados, né? A gente vê várias situações andando pela cidade, né? A gente vê os catadores de fezes dos animais, que agora é aquele papel que se dissolve. Nós estamos vendo bastante atitudes, né? Que começa do consumidor mesmo, essa exigência. E a gente tem visto mudar bastante. Qual que seria a tua grande missão hoje, Alícia? Como pessoa e da empresa também. E se for a mesma, ótimo. Acho que a grande missão da empresa é incutir, né? Acho que é incutir essa responsabilidade de os jovens, né, os que vêm depois de nós, entender que o se vestir não é somente se vestir, mas dá para a gente se vestir bem, de forma elegante, confortável e sustentável, né? Fazer com que eles entendam a diferença de preço e valor e nunca trocar um valor por um preço. Porque no valor tem muitas questões agregadas, é isso? Exatamente, porque as pessoas muitas vezes procuram preço, né? Mas estão levando uma má qualidade, estão levando um serviço escravo, estão levando coisas ruins para dentro da sua casa, do seu corpo, né? Para o planeta. E no valor não, o valor a gente vem com toda essa conscientização, esse trabalho diferencial, né? Com cuidado, com amor. Agora, queria que você explicasse para o pessoal que está em casa a conversa que a gente teve antes de começar o programa. Porque o nome da Alícia é Alícia Alonso e o nome da empresa Alonso. Qual é a conexão? Foi coincidência? Então, foi coincidência. A princípio, o nome da Alon seria Elá, que em hebraico significa uma árvore terebinto, que é de Israel, uma árvore própria, né, do clima de Israel. E quando eu fui registrar, já tinha um Ela. Então, a fonética não contava. E aí, eu fui no hebraico e achei o Alon, que significa árvore de carvalho. Olha que lindo. Forte, resistente, raízes profundas. E depois que eu coloquei Alon, que eu comecei a ouvir como era a fonética no hebraico, que aí eu percebi que Alon, Alonso, tinha tudo a ver, e aí ficou.
Existe uma maneira prática das pessoas que estão assistindo a gente ajudarem empresas como as suas, além de adquirir as peças? Tem fazer conhecido, né? Eu acho que hoje nós temos as mídias sociais, isso nos ajuda muito. Eu acho que toda vez que uma pessoa, por mais que não compre, que ela curte, faz um comentário, marca alguém, faz com que isso seja um multiplicador, né? Eu acho que cada um, sendo um multiplicador, ajuda pessoas como a Alon, né? Como nós, a serem conhecidas no mercado. Existe alguém que produz de forma consciente, então eu prefiro comprar dessa pessoa. Ou de repente doação também, de repente a pessoa tem tecidos em casa, tem roupas que ela não usa mais, ela pode doar para empresas como a sua? Então, existem algumas empresas que trabalham dessa forma, né? Tecido, sim, tecido ajudaria, podem doar. Mas roupas a gente não trabalha com esse tipo que é o upcycling, né? A gente não trabalha com esse tipo de produto, mas com tecido, sim. Alice, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Foi um prazer ter você aqui no programa. E o que eu desejo para você, para sua empresa, é que ela seja como o Carvalho, de raízes fortes, viu? Muito obrigado. Viu? Demais, né? Uma simpatia, né? Engajada. Gostaram do programa? Semana que vem tem mais. Você fica agora com o Jornal da Band. Um beijo muito carinhoso e até lá! TVB, afiliada integrante da Rede Bandeirantes de Televisão.